Bom, pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui em mais uma atividade do nosso grupo, GERCOM, né? E hoje a gente tem aí a grata felicidade aí de ter a participação da nossa amiga Dayana, né? Que sempre participa aqui das nossas atividades, né? E aqui nós estamos aqui com os alunos de mestrado, alunos de graduação, bolsista, tem, como diz aqui, todo bicho de orelha, certo? Que está aqui assistindo. O professor Cândido, está ali ele escondido, ou ele eu acho que é só tá só o mural ali, tá ali ele. Não, ele tá, menina, é porque não tá congelado. Aqui. Ah, A Renata também está aí, então queria agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez a Dayana, que ela vem falar um pouco do que ela vem fazendo lá nas pesquisas dela, né, e muito ligado a essa questão da indústria 4.0, então acho que é importante a gente aproveitar e depois fazer umas perguntas, né, cadê a Larissa? Larissa, que aí é o tema de trabalho dela. Está aqui, professor. Já vi você. Ok? Então, Dayana, muito obrigado, a palavra está com você. obrigada, Barros, né? Nós somos aí colegas, companheiros aí de muitos anos, né? Na batalha, cada um na sua cidade aí, você aí em Fortaleza, eu aqui no Ceará, num esforço assim que a gente faz bastante grande nesses últimos anos para montar nossos grupos de pesquisa, para que a gente consiga consolidar algumas linhas de pesquisa mais alinhadas com as demandas também da indústria, né, daqui de cada região. Então, para mim é um prazer enorme falar para vocês, né, da Universidade Federal do Ceará, que no final das contas tem contribuído muito com o que a gente faz também, né? Então, toda essa visão Lean, né, de todas essas aplicações que têm sido referência aí no mundo inteiro do que vocês fazem aí no Ceará, eu uso muito particularmente nas minhas aulas, né, os casos aí de aplicação de Lean, e agora a gente vai trocar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui do ponto de vista com essa visão mais da indústria 4.0, construção 4.0, tecnologias digitais. Então, a ideia é que a gente possa falar aqui hoje de alguns conceitos. Essa aula aqui, na verdade, é mais até uma aula do que uma palestra em si. Eu vou fazer um mix aí de alguns conceitos que a gente vem discutindo bem recentemente da construção, da indústria 4.0 e construção 4.0, e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de algumas dessas questões que a gente está adotando, tá? Eu não vou falar só de drones, não, o drone vai ficar lá no finalzinho, tá? Para não ficar parecendo que eu só falo de drone. A gente tem outros trabalhos também acontecendo, mas os drones acabam sendo um xodozinho aí também do que a gente faz aqui no grupo de pesquisa, tá? Então, obrigada mais uma vez. Para quem não me conhece, deixa eu colocar minha apresentação aqui, e aí eu vou falando um pouquinho de mim e do grupo, do GTEC também. Então, para quem não me conhece, eu sou Dayana Costa, minha formação é muito parecida com a formação também do Barros Neto, mas eu fiz um mestrado e o doutorado lá na Federal do Rio Grande do Sul, com o professor Formoso. Durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu doutorado na Universidade de Salford, na época com Mike Kagelglu, na parte de medição de desempenho, né? Trabalhava muito com medição de desempenho, sistemas de indicadores para benchmarking. E aí terminei meu doutorado em 2008, voltei aqui para Salvador em 2008, já comecei como professora substituta, trabalhei um pouco no Senai também, então essa oportunidade de trabalhar no Senai de 2008 e 2009, antes de eu entrar na UFBA como professora permanente, foi muito importante para mim, porque me possibilitou reconhecer as empresas de construção novamente de Salvador, depois de 7 anos fora de Salvador, né? Então, as empresas de construção pouco me conheciam quando eu cheguei aqui, saí daqui como aluna, né, de graduação, trabalhei muito tempo como iniciação científica na área de materiais, então, o trabalhar no Senai na época foi muito bom, porque me abriu as portas para começar a conhecer as empresas de construção, e hoje a gente tem no nosso grupo de pesquisa uma afinidade muito grande com a indústria, né, com as empresas de construção aqui de uma maneira geral.
Então, em 2009, eu entrei como professora permanente na UFBA mesmo, apesar de já estar trabalhando como substituta, e desde então a gente vem buscando, né, são 11 anos, 12 anos, que a gente vem buscando consolidar o grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa em gestão e tecnologia das construções. Em 2013, por aí, a gente começou a tentar introduzir algumas questões das tecnologias digitais, alguma coisa de BIM também. E em 2014 eu fiz meu pós-doc na Georgia Institute of Technology. Eu conheci o Daniel Castro inicialmente, que era o chair lá da escola, depois eu conheci o Javier, que eu trouxe aqui para um curso, e desde então a gente começou a ter uma ênfase, né, no nosso grupo, um pouco maior, no sentido de perceber que as tecnologias digitais poderiam estar trazendo benefícios para o setor da construção civil, principalmente do ponto de celeridade de informações, de possibilidade da gente ter banco de dados para fazer análises, da percepção de que a tecnologia precisava invadir os canteiros no sentido de tornar esse processo um pouco mais sistematizado, organizado, de modo, no final, né, a melhorar a eficiência do processo, de modo a ter um produto melhor. Então, a gente foi buscando, né, entender essas tecnologias e como elas poderiam estar incorporadas dentro da gestão do planejamento e controle da produção, da segurança, da qualidade, da assistência técnica, da própria medição de desempenho. Então, é por isso, né, eu estou dando esse contexto de uma maneira geral para vocês entenderem como é que a gente se encaminhou para essa linha aí de construção 4.0, tá? Então, o que eu vou trazer hoje para vocês aqui, eu vou tentar não me delongar demais, coisa difícil para mim, eu sempre me delongo, tá? Falo demais. Vocês, por favor, me interrompam, perguntem, senão eu fico falando aqui a tarde toda, tá? Então, qual é a ideia hoje que eu trouxe aqui para vocês? A gente tentar discutir um pouquinho alguns conceitos básicos, pilares, princípios e tecnologias da indústria 4.0. Eu acho que essa visão aí é interessante, que é uma visão mais macro, para a gente poder entender, né, o que disso está sendo aplicado na construção 4.0, que é o nosso segundo tópico aqui. E aí depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema que a gente está aí buscando aí, e mais fortemente nesses próximos nossos trabalhos, né? Já tem alguma coisa que já saiu sobre isso, mas a gente está tentando trabalhar muito com o chamado gêmeo digital na construção, tá? E então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse conceito de gêmeo digital na construção e algumas aplicações que a gente já vem fazendo no grupo, que começaram como modelo digital, e aí agora a gente está começando a enxergar, né, se a gente consegue propor esse gêmeo digital, de fato, que é discutido, né, na literatura. E, por último, né, Barros me pediu para falar um pouquinho sobre o que a gente estava fazendo de inteligência artificial. A gente está começando também, é outro tópico aí que o grupo está começando a se debruçar, vários trabalhos estão começando a incorporar aí também alguma coisa de inteligência artificial. Então, o que eu trouxe foi um trabalho que a gente está fazendo com os drones também, e usando as imagens, treinando essas imagens para identificar problemas, patologias de telhado, do ponto de vista de assistência técnica, né, de manutenção, para que a gente consiga processar, reconhecer automaticamente esses problemas quando a gente faz as capturas de imagem com o drone. E está ficando bem interessante, tá, esse trabalho. Então, é basicamente isso que a gente vai estar discutindo. Nem sei quanto tempo a gente tem, Barros. Você, por favor, me interrompe e me diga quanto tempo eu tenho para a gente poder discutir, tá certo? A gente tem a nossa reunião é de 2 às 4. Tá. Né? Então, sei lá, tu podia falar aí uns 45, 50 minutos, pronto. Depois a gente abre para o debate. Para discussão. Pronto, beleza. Tá? Vai ser mais que o suficiente, com certeza. Então, antes da gente entrar aí nos tópicos, eu queria falar sobre o GTEC. O GTEC é esse grupo de pesquisa que a gente vem trabalhando, Grupo de Pesquisa, Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções. As linhas mestras, né, que
foi quando eu montei esse grupo. Medição de desempenho e benchmark, porque era a minha linha de origem, gestão da produção de uma maneira geral, né, envolvendo aí qualidade, segurança, planejamento, custo, gestão sustentável na construção, essa é uma outra linha também importante, acontece de forma paralela aos outros trabalhos, mas vira e mexe a gente tem trabalhos importantes nessa parte de gestão sustentável, fruto de um grande projeto que a gente desenvolveu logo quando eu entrei na UFBA, que foi o Cantex. Então, até hoje, a gente tem trabalhos importantes como o de estudo de material particulado, eu tenho uma aluna de doutorado trabalhando com isso, ou seja, a gente identificar o quanto que as atividades de construção provocam, né, de material particulado e que possa gerar incômodo, né, para a vizinhança de uma maneira geral. A gente também tem alguns trabalhos voltados a indicadores focados no meio ambiente, então isso também tem sido uma linha de trabalho, e a linha que a gente hoje tem mais tratado, né, no grupo são as inovações na construção, que está focado principalmente no uso das tecnologias digitais para, né, a gestão das construções. O nosso objetivo como grupo de pesquisa não é desenvolver somente soluções tecnológicas. A gente quer que essas soluções tecnológicas sejam incorporadas no processo de gestão das empresas. Muitas vezes a gente usa soluções tecnológicas de prateleira, ou seja, soluções tecnológicas prontas e busca incorporar no contexto das empresas, mas muitas vezes a gente acaba tendo que desenvolver a solução tecnológica, misturando com algumas soluções de prateleira, porque a gente não tem essa solução pronta, tá? Mas nós não somos um grupo de desenvolvimento, né, de softwares, apesar da gente estar aí trabalhando, construindo uma série de aplicações para serem adotadas dentro do contexto dos processos gerenciais, tá? Uma questão que eu já falei também, o nosso grupo tem essa forte colaboração com a academia e a indústria, né? Então, nós temos empresas parceiras já de 5 anos, né? A MRV, a Gráfico, são 2 empresas assim fortes, parceiras, que financiam também os nossos estudos. Nós temos parcerias também de longa data, né? Há mais de 10 anos, com o Sinduscom e com a ADEME. Então, aí, vira e mexe, a gente trabalha, né? Assim como o Barros Neto tem essa interação importante com o Inovacom e o Sinduscom, eu faço esse papel aqui também via Sinduscom Bahia, a partir de GTs, participando ativamente de GTs de inovação e de GT-BIM, e também a gente tem uma forte parceria com o Sistema S também, né? Que é o SESI e o SENAI. Então, vira e mexe, o Sebrae também a gente já fez algumas parcerias em alguns momentos. Atualmente, a gente tem um projeto com o SESI que é bem importante, que é o desenvolvimento do sistema Smart Specs Segurança para fins mais de escala, né? Para que mais empresas possam adotar o nosso sistema. E, como eu falei, a ideia sempre dos nossos trabalhos é incorporar esses artefatos que a gente desenvolve nas práticas e processos de gestão das construções. Hoje, nosso grupo é formado por 4 professores, eu estou na coordenação, nós temos um professor aposentado, o professor Emerson, né, que já está aposentado há uns 3 anos, mas é super ativo no grupo. Nós temos Sávio, filho da casa de vocês aí, que está conosco também desde 2019, se eu não me engano, e aí Sávio tem trabalhado também um pouco nessa parte de BIM, né, está trabalhando aí conosco nessa parte de tecnologias digitais, e temos Elaine Varela, que a origem dela é trabalhar mais com a parte de sustentabilidade. Atualmente ela está trabalhando muito com economia circular, né, e blockchain. Então, a gente tem aí mesclado no grupo pessoas com uma formação mais de gestão, né, como eu e Sávio. Emerson é uma pessoa bem tecnológica, então ele tem trabalhado bem com a tecnologia, e Elaine trabalha com a parte mais de sustentabilidade. Eu posso dizer que eu caminho em todas essas áreas, né? Eu acabo trabalhando em todas essas áreas também, tá? Então, vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem... eu esqueci de falar. Hoje a gente tem 5 doutorandos, 5 mestrandos trabalhando com a gente, 11 graduandos,
e mais 3 pesquisadores que são ex-alunos nossos, que estão com bolsa de algum projeto, que é a Miriam, a Rose e a Rafaela, e que continuam conosco em projetos de pesquisa. Tá? Então, a gente tem aí, hoje, rodando, quase 30 pessoas trabalhando direto, né? São 30, né? Em geral, aí, somando todo mundo, somos 30 pessoas trabalhando nesse grupo. Então, vamos lá, falar um pouquinho da origem da indústria 4.0, né? Eu imagino que vários de vocês já ouviram falar ou já começaram a estudar alguma coisa. O termo indústria 4.0, ele veio no sentido, né? A origem dele é da Alemanha, né? Surgiu como termo, né? Como marcado indústria 4.0 em 2013, foi cunhado por uma instituição alemã que queria mostrar, a partir dessa configuração da indústria 4.0, os avanços tecnológicos que as indústrias estavam conseguindo, né, em função de uma série de fatores positivos que ocorreram nas últimas décadas, né? O que provocou, né, essa instituição alemã cunhar esse termo indústria 4.0, né? Primeiro, a gente já existia aí uma lógica de revoluções industriais, né? A primeira revolução industrial, que foi em 1764, né? Que foi aí nesse momento que começou a surgir a mecanização, os potenciais de hidráulica e térmica. Aí nós tivemos, praticamente 100 anos depois, uma segunda revolução industrial, em que a gente conhece bastante, né, por conta do Lean, que é a questão da produção em massa, a montagem em linha, né, e a questão da eletricidade. Isso aí foi a partir de 1870. E a terceira revolução industrial, ela foi aí cunhada a partir da década de 90, praticamente, né, 1989. Não sei se alguns de vocês, acredito que alguns já tinham nascido, outros nem tanto, né? Mas essa revolução aconteceu principalmente por conta da computação, né? Que a gente começou a ter muito mais acesso, os computadores começaram a ser aí disseminados e utilizados em larga escala, e começou-se também a ter um processo de automação, né? Essa quarta revolução, ela é caracterizada pelo que a gente chama de sistemas cyberfísicos, né? Eu vou falar um bocado sobre sistemas cyberfísicos, que, em resumo, o que é o sistema cyberfísico? É você ter um ambiente físico e um ambiente digital, em que você retroalimenta o ambiente digital com as informações do ambiente físico, e você, a partir das informações digitais, você produz artefatos físicos ou informações que vão retroalimentar o ambiente físico. Então, vou dar um exemplo aí para já tentar deixar isso claro para vocês. Então, pensem hoje no BIM, né? O BIM não é o ambiente digital todo, mas pensem lá no BIM e pensem num canteiro de obra. Quando eu coloco no canteiro de obra, por exemplo, sensores, né, para rastrear, por exemplo, uma parede as formas de parede de concreto, foi um exemplo que a gente tem. Então, quando eu coloco lá tags, né, RFID, e eu faço leitura dessas tags, e essa informação sobre a leitura dessa tag, em relação ao posicionamento daquela forma metálica, por exemplo, quando eu faço a leitura e essa leitura já cai direto num sistema, no que a gente chama de modelo derivado, que é o modelo BIM, que é um modelo BIM derivado, quando essa informação sai direto do meio físico e entra já nesse modelo BIM, a gente está dizendo, que essa informação, esse sistema cyberfísico está começando a funcionar, porque o que eu tenho do meio físico, ele vem para o meio digital automaticamente. E essa informação gerada, né, ela é encaminhada, eu como gestor consigo ler, a forma XY que está no pavimento 3 do apartamento 2 foi instalada. Então, quando eu consigo ver em tempo real, que aquela forma foi instalada aqui no meu modelo digital, e aí eu consigo usar essas informações, inclusive, para
tomar uma decisão lá no meu meio físico, por exemplo, opa, essa forma foi colocada errada, não é nesse lugar. Vou lá e troco. Então, essa junção de informações do meio físico com o meio digital é o que a gente chama de sistemas cyberfísicos. Tá? Vou mostrar vários exemplos aqui para vocês entenderem. Então, a gente pode fazer esse sensoramento do meio físico de diversas formas, através de RFID, o próprio drone pode ser uma forma, os lasers e scanners são outras tecnologias que a gente pode fazer esse sensoramento, mas a gente precisa fazer com que essas informações sejam automaticamente encaminhadas para um modelo digital. E aí sim a gente começa a ter o tal do gêmeo digital. O que é o gêmeo digital? É um modelo digital que nos dá as mesmas informações do que está acontecendo no ambiente físico. Tá? Então, esse, digamos assim, é o core, é a essência do que a gente chama da indústria 4.0. A gente conseguir gerenciar a partir de dados. Ou seja, a gente não gerencia agora somente baseado no que a gente está vendo no campo. A gente gerencia baseado nas informações que estão contidas no modelo digital que estão alinhadas, né, que são as mesmas do que estão acontecendo no ambiente físico, tá? Então, esse é o grande desafio que a gente tem, fazer com que a gente consiga colocar no ambiente digital as informações que estão acontecendo no meio físico de maneira automática e em tempo real, tá? E como é que a gente conseguiu, né, e por que essa quarta revolução conseguiu acontecer, né? Justamente pelo avanço da internet, da acessibilidade, então a gente só consegue fazer essa combinação, né, do meio físico com o meio digital através de redes, né, de conexão de rede, pelos avanços, né, de inteligência artificial, sensores e robóticas. Se a gente não tiver como sensoriar, a gente não consegue fazer esses ambientes cyberfísicos. Pelos avanços de materiais, por exemplo, as baterias de lítio. Então, por que hoje a gente consegue usar o nosso celular durante o dia inteiro, né? Sem carregar? Porque tem bateria de lítio, né? Não sei vocês, mas com certeza Barros Neto, no primeiro celular que ele tinha que levar 2 baterias extras na bolsa durante o dia para não ficar sem celular. Né? Então, era o chamado tijolão, né? Se o ladrão te pegasse, você jogava o celular na cabeça, que era capaz de matar, porque o bicho era pesado, era um tijolo. E a gente tinha a bateria, que era uma bateria grossa. Então, o desenvolvimento desses novos materiais, né, é que tem facilitado dessa revolução 4.0, porque a gente agora precisa de menos energia e a gente tem condição de ter esses equipamentos, por exemplo, rastreando, sensoriando aí por dias, às vezes, sem necessidade, inclusive, de carregar. Então, já existem tags aí que você não precisa nem carregar. Então, isso tem facilitado muito essa questão do que a gente chama sistemas cyberfísicos, tá? E esses novos conceitos e tecnologias. Bom, quais são os principais princípios da indústria 4.0? Né? Eu sou do tempo do Nokia. Ô, meu filho, eu já nem lembro mais. Ô, meu filho, isso é Nokia, eu era Motorola. Motorola tijolão. PT 550. PT 550, mas esse tinha flip. Meu pai me deu um flip. Meu pai me deu um sem flip. Meu pai me deu, quando eu entrei na faculdade, o celular e a chave do carro. Você só sai se for com celular. Então, o rastreamento existe já desde 1996. Então, o primeiro, quem quiser entender um pouquinho sobre essa história, acesse esse material aqui da Alemanha, tá? Que foi o primeiro material que começou a discutir sobre a indústria 4.0, que é esse Recommendation for Implementing the Strategic Initiative Industry 4.0, que é de abril de 2013, dessa instituição aqui, que não me arrisco falar o nome, na Alemanha, tá? E aí, quais são os principais princípios da indústria 4.0? Eu tentei colocar aqui para vocês, já falei alguns, né? Então, primeiro princípio, né, da indústria 4.0, gestão em tempo real.
Então, isso a gente tem que ter em mente. Interoperabilidade, ou seja, os sistemas precisam se comunicar. Um dos grandes problemas que a gente ainda tem até hoje são os sistemas que não se conversam, né? Então, no passado, existiam também muitos sistemas isolados que não se conversavam e, por isso, a gente não tinha a chamada interoperabilidade, né? Então, o pessoal que trabalha com BIM aí sabe muito bem esse termo, o que é interoperabilidade, né? E a gente vai precisar disso na indústria 4.0 de uma maneira geral, não só com BIM, tá? Virtualização. Quando eu falo a palavra virtualização, o que é que vem na cabeça de vocês? Virtualização. Alguém? Vamos lá, pessoal? Eu acredito que seja muito trazer a parte, por exemplo, as funções computacionais, professora. Hoje a gente tem muitos dados que a gente tem via computador, então a gente consegue fazer um controle de obra. Eu acredito que essa virtualização seja o uso dessa tecnologia em nosso favor. É mais que isso. Está muito mais relacionado à questão visual. Então, quando a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, quando a gente fala de simulação 4D, a gente está virtualizando, né? Quando a gente fala desses modelos em 4 dimensões, em modelos em 3 dimensões, em 4 dimensões, a gente está virtualizando, ou seja, a gente está tornando visual aquele ambiente, tá? Isso, virtual é um virtual do real, exatamente. Então, virtualização é você conseguir transformar essa informação aí, ó, que é do real dentro do ambiente digital. A descentralização, né? Ou seja, a gente precisa ter aí acesso de vários locais, lugares. Agilidade, então, a indústria 4.0, a informação precisa ser ágil, né? O sistema precisa ser ágil, né? Orientado a serviço, ou seja, né? Não sei se vocês já ouviram falar da sigla SaaS, né? Software as a Service. Então, hoje, né, toda vez que você vai montar um sistema, um software, é muito nesse sentido de prestação de serviço, né? Ele tem que ser um software que vá gerar algum serviço, que vá produzir algum produto para quem vai usar. E processos de negócios integrados, ou seja, eu preciso começar a pensar em integrar essas diversas tecnologias para que eu não tenha ilhas, né, de tecnologias, ou seja, isso é muito comum na construção civil, usa um software de orçamento, usa um software de planejamento, usa um software para gestão de compras e nada disso se combina e a gente tem uma série de retrabalhos, né? Então, essa ideia de integração desses negócios é muito importante. Vamos adiante. Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Então, esses são os princípios. Agora, vamos dar uma olhada nas tecnologias de base da indústria 4.0. Aí vem lá, robótica adaptativa, os sistemas cyberfísicos, manufatura aditiva, computação em nuvem, realidade virtual e aumentada, simulação, data analytics e inteligência artificial, comunicação em rede, as tecnologias de rastreamento, né, que tem as mais conhecidas, a Real Time Location System e os RFIDs, que são Radio Frequency Identification, a segurança cibernética, os sensores e atuadores e as tecnologias móveis, tá? Esse aí é um conjunto de tecnologias que a gente pode ver, e eu trouxe aqui 5 para a gente discutir um pouco mais, tá? Então, uma tecnologia de base hoje de indústria 4.0. Internet das coisas, né? Gente, o porquê que a internet das coisas é importante hoje? Para esses sistemas cyberfísicos. Eu só consigo hoje, né, fazer essa conexão do ambiente digital com o ambiente físico de maneira automática em tempo real, quando a gente vincula isso à internet das coisas, tá? Então, os objetos são conectados à internet através de sensores e dispositivos de rede. Então, quando eu coloco lá uma tag, por exemplo, na minha parede, ou na parede concreta, ou na minha forma,
eu estou lá colocando um ID nessa minha tag que está vinculado a um elemento do meu modelo, e eu só consigo, eu posso até fazer uma leitura offline, mas eu só consigo carregar o meu modelo digital se essa minha tag e esse meu modelo digital estiverem conectados à internet. Por isso que eu tenho a chamada internet das coisas. Esse meu elemento forma nesse meu tag, está vinculado a um elemento do meu modelo digital que vai se comunicar através da rede, né? Que é a rede da internet. Então, hoje é muito difícil a gente dizer que tem modelo digital, na verdade, gêmeo digital, se a gente não tiver vínculo com a internet das coisas. Então, acaba sendo uma base aí das tecnologias digitais, tá? Aí, outra base, justamente porque tudo hoje está vinculado à rede, é o chamado cloud computing, né? Que é a computação na nuvem. Ou seja, hoje, boa parte dos dados que a gente coleta, eles não ficam mais nos aparelhos. A gente coloca todos esses dados nas nuvens. Então, por que antes a gente precisava de um celular super mega com uma memória fantástica? Porque todos os dados eram armazenados no nosso celular, no nosso computador. Hoje eu garanto a vocês, grande parte de vocês aí deve ter tudo aí nos seus Dropbox da vida, no OneDrive, no Google Drive, né, no iCloud, para quem tem Apple. Então, hoje, né, todos os modelos que a gente constrói, todo o sistema que a gente constrói no chamado cloud computing, nas nuvens, tá? Então, isso tem melhorado muito o desempenho dos nossos sistemas, porque a gente não precisa mais de tanta memória nos dispositivos, porque tudo fica armazenado na nuvem, tá? Então, essa é uma questão importante. O Big Data é outro conceito super importante. Por quê? A partir do momento que a gente consegue armazenar uma grande quantidade de dados, isso vai nos permitir, né, e essa grande quantidade de dados vem de sensoramento do mundo real, a gente vai conseguir, a partir desse Big Data, dessa grande base de dados, usar analytics, é o que a gente chama de data analytics, usar inteligência artificial, usar algoritmos, usar uma série de ferramentas estatísticas super mega avançadas para a gente tirar conhecimento desses dados reais. Então, essa é a grande diferença que eu vejo, por exemplo, na construção civil, em que é uma indústria muito pobre de dados, sempre foi, porque a gente não consegue, né, ter uma grande maçaroca de dados para analisar. Eu que trabalhei muito com medição de desempenho, Luiz Felipe está aí com essa criancinha linda, fofa, né, também, que trabalhou a vida inteira aí com medição de desempenho, sabe o quanto é árduo a gente conseguir predizer alguma coisa na construção civil, porque a gente não tem dados, né? E com o Big Data, com essa capacidade agora que a gente tem de coletar dados, armazenar dados e as ferramentas de inteligência artificial, que a gente pode aí estar gerando uma série de algoritmos, a gente agora consegue predizer, tá? Então, esse é o grande lance da indústria 4.0, é conseguir processar, analisar essa montanha de dados e gerar conhecimento em cima disso. E aí tem os sistemas cyberfísicos, que é justamente essa virtualização do sistema real, né, para que a gente consiga, no meio digital, fazer simulação, fazer pré-programação, usar isso para operação de uma maneira geral, tá? Gente, está dando para entender ou estou falando grego? Me digam aí, por favor. Me ajudem. Eu estou adorando. Tem que ver o pessoal aí. Tá ótimo, professora. Muito bom. Tá? Então, pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos cruzar esses princípios que eu falei com as tecnologias que eu falei, para a gente entender... quando a gente pensa assim, eu quero... É muito comum assim, eu quero usar drone. Eu quero usar drone para quê, meu amigo? Né? Qual é a função que você quer? Então, assim, vamos pegar os princípios e vamos pegar as ferramentas. Então, digamos, né?
tem o princípio aqui de gestão em tempo real. Tem o princípio de interoperabilidade, de virtualização, de centralização, agilidade, orientação a serviço, integração de processos de negócio. Então, por exemplo, vou pegar aqui o tempo real, que é muito mais a minha praia, né? E a virtualização um pouquinho, mas vou pegar o tempo real. O que eu quero com o tempo real? Quero fazer rastreamento de materiais, quero fazer rastreamento de formas, quero fazer rastreamento de parede de concreto, quero fazer rastreamento de pré-moldados na minha obra, né? Opa, então aqui, ó, o que eu preciso, né, de tecnologias? Eu preciso de um RFID ou um RTLS, que é a tag, né? O dispositivo que a gente vai colocar lá para poder dar a identidade, né, daquele elemento que a gente quer rastrear. Eu preciso de sensores e atuadores, então eu vou precisar ali, a tag já é um tipo de sensor, mas você vai precisar do atuador que vai fazer essa conexão aí entre o elemento que você está querendo rastrear e a informação, e como você vai pegar essa informação, é o atuador. Então, por exemplo, um leitor, né, do RFID é um atuador que vai puxar essa informação e mandar essa informação para o seu banco de dados, que provavelmente vai ser um modelo BIM que vai estar lá derivado, que você vai colocar essa informação. E você vai precisar, se você quiser que essas informações virem aí conhecimento, né, gerem, inclusive, predições, você vai precisar aí usar Data Analytics e inteligência artificial para gerar conhecimento para isso, né? E aí, quando eu falo inteligência artificial, gente, algoritmos que a gente monta, né, para transformar lá no modelo BIM a cor, tá pronto, ficou verde, né? Você tem que fazer uma rotinazinha de programação, porque o modelo BIM não vai automaticamente dizer assim, ele não consegue entender se você sobrepõe, por exemplo, uma nuvem de ponto no modelo BIM, ele não consegue entender, ele não vai gerar automaticamente dizer que é verde, que é vermelho e que é amarelo, ou seja, está pronto, está atrasado, está em stand-by. Você precisa sempre criar alguma programaçãozinha que você diga assim, isso é isso, isso é isso. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, significa que a gente vai ter que ensinar ao programa, esse algoritmo, o que ele precisa reconhecer para que ele seja capaz de reconhecer sempre que aparecer aquele elemento. Então, inteligência artificial nada mais é do que você fazer com que treinar aquele algoritmo de modo que ele possa reconhecer aquele problema, e aí, quanto mais acurado for esse algoritmo, com mais precisão ele consegue reconhecer os elementos que você está dizendo para ele reconhecer, tá? Então, por isso que a gente fala inteligência artificial, a gente vai ensinando esse algoritmo, né, para que ele consiga reconhecer aquilo que a gente quer que ele reconheça. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, um exemplo só, né, com o trabalho de telhado, tá? Então, vejam que os sistemas e tecnologias, eles vão ajudar a gente a tomar decisão em tempo real e autonomia para processos de manufatura e serviços. Então, a ideia dessa matriz aqui é vocês conseguirem se localizar um pouquinho que tipo de tecnologia vocês precisam para determinado tipo de princípio que você está querendo adotar. Então, se você quer agilidade, esse autor aqui diz assim, agilidade você precisa de praticamente tudo aqui, tirando os sensores, né? Então, você não precisa de sensores, mas você precisa basicamente de robótica adaptativa, inteligência artificial, simulação e aí por diante, tá? Virtualização, que o pessoal também usa bastante, né? Simulação, basicamente, e realidade virtual e realidade aumentada, né? Então, quando a gente fala de virtualização, acaba indo para simulação, acaba indo para realidade virtual e realidade aumentada. Tranquilo até aí, gente? Deu para dar uma visão geral aí dos princípios, tecnologias.
Isso a gente precisa para a gente poder perfeito. entender aqui a tal da construção 4.0, tá? Então, vou falar aqui rapidamente, né? Primeiro, né? A gente não precisa, todo mundo aqui é de construção, não preciso justificar para vocês por que a gente precisa estar buscando melhoria de eficiência na construção civil. 13% aí do PIB mundial é relacionado ao setor da construção civil, mas a gente sabe que nos últimos 20 anos o crescimento desse setor é bastante inexpressivo, né? 1% ao longo de 20 anos, isso aqui não é dado brasileiro, é dado, né, dessa revista americana de 2017, é insignificante para um PIB de 13%. Então, em função disso, a construção civil aí sempre é uma indústria aí que a gente precisa ter sempre muita atenção. E aí vem a questão da tecnologia digital. Então, novamente, 2020, vem ali a McKinsey Company trazendo, olha, parece que agora é o momento da construção civil entrar com as tecnologias digitais, porque tem um ambiente mais propício, a gente está começando a perceber aí a percepção dos gestores sobre a introdução das tecnologias digitais. Então, de fato, a gente anda num momento aí mais propício para essa introdução. E aí eu vou trabalhar com vocês dentro desse contexto, olha, por que então adaptar a indústria 4.0 na construção civil, justamente para que a gente consiga aumentar a produtividade. É uma das principais mola mestra, tá? E aí, quando a gente fala de construção 4.0, o livro do Javier e do Mike, do Anil, eles trazem esse conceito. Pode não ser o melhor conceito, tá, gente? Eu acho que está amadurecendo aí. Esse é um material muito novo, 2020. As pessoas estão ainda construindo esse conceito de construção 4.0. Então, a gente pode olhar com um olhar bastante crítico aí, sem medo de estar, sem ser sacrilégio, né? Sem achar que a gente está criticando demais. Mas o conceito que o Anil e o pessoal têm trazido da construção 4.0, ele traz dois grandes elementos. O conceito de Digital Ecosystem, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e o conceito de sistema cyberfísico, tá? Então, eles apoiam a construção 4.0 nesses dois principais pilares, que é o cyberfísico, que eu já falei um pouquinho, e os ecossistemas digitais, que eu vou falar daqui a pouco, que é esse ambiente completo aí, onde a gente vai conseguir armazenar, e o BIM tem um grande papel nesse ecossistema digital, que é de conseguir ser a principal plataforma para a disponibilização dessa parte digital, digamos assim, do sistema cyberfísico, tá? Só que na construção, e a gente não pode perder isso de vista, e eu considero isso muito importante para a gente que é de gestão das construções e não de tecnologias pura e simplesmente, que a gente precisa ter em mente que essas tecnologias, para serem incorporadas no setor, elas vão depender de pessoas e vão precisar ser incorporadas a processos e práticas, tá? Então, as novas tecnologias, pura e simplesmente, elas não vão resolver os nossos problemas da construção, né? Então, a plataforma, essa construção 4.0, ela precisa estar ancorada não só nas novas tecnologias, mas também nas pessoas e nos processos e práticas. Então, vejam, né, as tecnologias estão trazendo novas oportunidades para a indústria, elas podem ser utilizadas para adquirir, testar, apoiar tomadas de decisão para alternativas de projeto, processo, gestão, operação e manutenção dos edifícios, mas as tecnologias digitais precisam ser integradas às pessoas e processos, tá? Não tem como a gente não integrar. E as tecnologias digitais precisam ser implementadas em conjunto com boas práticas, ao invés de limitadas à digitalização de processos. Essa é outra questão que eu trago importante também, gente. Muitas vezes, né, o pessoal acredita que a construção 4.0 basta digitalizar. Então, vamos lá, vamos digitalizar o processo de inspeção de segurança, né? O que é digitalizar? Aquele checklist que era
em papel, a gente transforma ele num Google Form. Isso é uma digitalização simples do processo, né? Mas quando a gente está falando de construção 4.0, a gente precisa entender que por trás ali a gente quer agilidade, a gente quer interoperabilidade, a gente quer integração de processos, né? A gente quer virtualização, quando puder também. Então, não adianta a gente pensar em digitalizar um processo ineficiente, porque ele vai continuar sendo ineficiente. Então, nesse sentido, o Lean, né, que é o que a gente tem aí como base, ele continua sendo importante, fundamental, para que a gente possa tornar esses processos mais enxutos, mais eficientes, para que, a partir daí, a gente consiga ir para um próximo degrau, que é incorporar as tecnologias digitais nesses processos mais eficientes. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não simplesmente digitalizar apenas o processo. A gente precisa conseguir pensar nos ganhos, de fato, que a gente vai ter, que precisam ser ganhos vinculados à eficiência, de qualidade e tudo mais. Bem ver isso. Isso. Exatamente. Tá? E aí, pegando, né, esses conceitos, esses dois conceitos que eu falei, vamos tentar olhar aqui o conceito do sistema cyberfísico, conceito formal. Então, aqui, para quem ainda não está familiarizado com o sistema cyberfísico, então, vejam, aqui a gente tem um ambiente físico, pensem na obra, eu gosto muito que vocês pensem lá no nosso ambiente, pensem aqui na obra, pensem na parte computacional, que seria, podem pensar aqui num BIM mais amplo, tá? Não vou dizer que é BIM, é um BIM mais amplo. Então, vejam, né, que a parte física é onde a gente tem interação das pessoas, né? Então, a gente tem o campo, tem os trabalhadores. E aqui na parte digital é onde a gente tem a interação do humano mais para a tomada de decisão. A gente usa esse ambiente digital para a gente ter tomada de decisão. Então, no campo físico, né, o que a gente vai ter? A gente vai estar sensoriando o ambiente físico, né? Então, vejam aqui que a gente tem data, né, dados. Então, a gente faz o sensoriamento do campo físico, né? E essas informações, esses dados vão vir para o ambiente digital. Do ambiente digital, o que a gente vai ter? A gente vai ter informações para tomar decisões, ações, né, que vão afetar o ambiente físico, tá? Então, a gente precisa do sensoriamento e precisa do atuador, que é essa outra parte, assim, ó, para que a gente, do ambiente digital, vá para o ambiente físico. Vou dar outro exemplo de combinação aqui também do sistema digital para o físico. Todo mundo já viu uma impressora 3D funcionando? Pronto. O que acontece com a impressora 3D? Como é que a gente faz? É esse inverso. A gente produz um elemento digital, a gente manda esse elemento digital, esse arquivo desse elemento digital para a impressora, e a impressora vai produzir o ambiente físico. Né? Então, ele vai produzir o elemento físico através. Então, é esse caminho aqui que ele está fazendo também. Tá? Então, quando a gente fala de manufatura aditiva, a gente está falando justamente disso, de impressora 3D. Né? Ou seja, a gente desenvolveu um produto, né, através no ambiente digital, e a gente manda para a fabricação esse produto automaticamente, né? Então, isso acontece o tempo todo numa fábrica de pré-moldado, numa fábrica de diversos tipos de fábrica, a gente desenvolve o produto digital e encaminha, né, para que ele possa ser produzido automaticamente, né? Então, é o que a gente chama de manufatura aditiva. Então, o sistema cyberfísico é esse, consiste da parte física, um dispositivo, uma máquina ou um edifício, e a parte digital, que é a parte cyber, que são os dados, o sistema de software, a rede de comunicação. A parte cyber do CPS representa digitalmente o estado da parte física e seu impacto pelo controle automatizado ou informando pessoas das ações de controle. Ou seja, a parte
digital vai receber informações da parte física, que a partir dali a gente toma decisões, ou ações, ou ele vai produzir alguma coisa, como na manufatura aditiva vai produzir um artefato, por exemplo, tá? Já o ecossistema digital... Já o ecossistema digital é o que a gente chama de grupo de organizações, pessoas ou coisas independentes que compartilham uma plataforma digital para uma proposta de benefício mútuo, com ganho comercial. Então, vamos lá. O que é um ecossistema digital? Alguém aqui já ouviu falar no BIM do Forge, Autodesk Forge? O Autodesk Forge é uma das plataformas que tem sido mais usadas para a construção desses chamados gêmeos digitais. Por quê? Porque ela é uma plataforma comercial, mas que ela consegue receber informações do Revit, do Syncro, do Navisworks, de vários desses sistemas que a gente usa, né, para que a gente possa ter essa informação do ambiente físico para o ambiente digital, tá? Então, esse ecossistema, sem essa plataforma digital, por exemplo, sem a existência hoje, né, do Forge, a gente não conseguia fazer um modelo derivado que vai permitir que a gente consiga receber as informações do campo automaticamente a partir do rastreamento das tags que a gente colocou, tá? Esse é um exemplo. E aí, só para a gente fechar essa parte, aí eu consegui trabalhar com vocês as aplicações mais rapidamente. Então, na construção 4.0, pessoal, é essa ideia de confluência, né, dessas tendências e tecnologias do mundo digital para o mundo físico, que tem 3 grandes pilares, que é a construção e produção industrial, né, que é a pré-fabricação, a impressão 3D, a montagem e fabricação off-site. São os sistemas cyberfísicos que envolvem aí dentro desses sistemas, né, atuadores, sensores, IoT, robots, cobots. Todo mundo sabe o que é o cobot? Sabe aquele cachorrinho robô que vocês já viram aí do Faro? Ele é um cobot, né? Que ele tem essa... Qual é a diferença para o robot? Rapaz, eu tenho que procurar direito essa diferença. Aquele Faro, eles chamam de cobots, porque ele é como se fosse uma pessoa mesmo fazendo a instrumentação. Procura aí, universitários, diferença de cobots para robots. Me digam aí com precisão, porque eu não vou saber a precisão aí da diferença, não. E os drones também, eles funcionam fazem parte do sistema cyberfísico porque ele consegue capturar a realidade, né? Tudo que a gente consegue, todas essas tecnologias que a gente consegue capturar a realidade e colocar no modelo digital, eles podem estar dentro desse sistema cyberfísico, tá? E as tecnologias digitais e computacionais tem aí o BIM, o laser scan, inteligência artificial, a captura de realidade de uma maneira geral e a simulação. Então, a gente olha aqui, ó, a construção 4.0 sempre com 2 camadas, pessoal. A gente vai ter sempre a camada física, aí, ó. Rebeca, the simplest way to understand how cobots... Peraí que eu já não consegui ler aqui, não. The simplest way to understand how cobots and industrial differ is that cobots designed to work along... pronto. Então, os cobots é para trabalhar em conjunto com as pessoas, né? E os robôs, né? O braço, né? Então, o bracinho é um robô. Aquele bracinho mecânico lá numa indústria, ele é só um robot, né? Ele é um braço mecânico. Já o cobot, aquele cachorrinho lá, é o cachorrinho para interagir também com os seres humanos. Eu não sei como ele interage muito não, viu, gente? Mas procurem lá no Faro, aquela empresa Faro, aquele cachorrinho, ele é um cobot. Então, assim, aqui a gente tem essa camada de construção, né, sempre. Então, vejam aqui, ó, tá vendo a construçãozinha? Observem nessa figura lá do livro do pessoal, do Javier, da construção 4.0. Vejam que eu tenho aqui a IoT, eu tenho aqui os sensores, tá vendo?
E quando eu estou fazendo sensoramento, eu preciso do IoT dos sensores para pegar esses dados do mundo real, e aí esses dados do mundo real, opa, vocês não estão vendo, esses dados do mundo real, eles vão ser encaminhados aqui para o que a gente falou que é esse ecossistema digital, né? Esse ecossistema digital também está muito conhecido como Cloud-Based Common Data Environment. A gente chama muito de CDE, Common Data Environment. Então, é o local, é como se fosse o local que fica nas nuvens, em que a gente vai ter a gente vai conseguir ter ali os dados compartilhados, né? É onde a gente vai ter tudo ali, para a gente poder ter esse gêmeo digital, esse modelo digital ou gêmeo digital, depende do nível, a gente vai ver daqui a pouco essa diferença, é um lugar onde a gente vai armazenar todas essas informações e que normalmente tem que ser na nuvem, porque hoje não tem sistema que consiga processar todos esses dados e armazenar todos esses dados. E aí, quando a gente fala de tecnologia digital, observa aqui os drones, a realidade virtual e aumentada, o laser scanner, os big analytics. Então, o que é que acontece, né? Algumas dessas tecnologias são para captura da realidade, como os drones, tá? E os lasers scanners, eles são de captura da realidade. E outras tecnologias, como o Data Analytics aqui, é uma tecnologia de análise dos dados, ou seja, ela vai gerar conhecimento para a gente tomar decisão em cima desse conhecimento. E tem outras tecnologias, como a realidade virtual, por exemplo, que ela vai virtualizar a informação, ou seja, ela vai mostrar o que está acontecendo, ela vai mostrar digitalmente o que representa a realidade. Então, vejam que a gente tem aí diferentes tipos de tecnologias digitais. Vou tentar passar mais rápido aqui, só para ir direto para as aplicações, tá? Aqui tem alguns impactos e desafios da construção 4.0. Impactos, né? Isso é uma coisa que o grupo de pesquisa, eu tenho batido muito forte no meu grupo de pesquisa, que a gente, assim, precisa provar que essas aplicações que a gente está fazendo vão gerar alguns desses impactos aqui, né? Se a construção 4.0 mira esses impactos, que é economia de custo, economia de tempo, aumentar segurança, melhorar a qualidade, criar valor, melhorar comunicação e colaboração, os nossos estudos, né, que são acadêmicos, mas os artefatos que a gente produz precisa estar alinhado, né, às nossas avaliações, validações, tanto de utilidade, quanto de facilidade de uso, quanto de uso da informação, precisam mostrar de alguma forma que aquela tecnologia inserida dentro de um processo reduziu o custo, economizou tempo, melhorou a segurança, aumentou a qualidade, melhorou de fato a comunicação, criou valor, tá? Então, é importante vocês terem isso em mente, porque se o sistema que a gente desenvolveu não conseguiu alcançar nenhuma melhoria em termos desses impactos, a gente precisa repensar se aquilo que a gente está propondo está, de fato, agregando valor para aquele contexto que a gente se propôs, tá? Os desafios são os mesmos que a gente sabe, gente, de resistência, altos custos de implementação, baixo investimento de pesquisa, fragmentação da indústria, mas hoje tem um problema importante também, que é a segurança de dados, tá? Cybersecurity era alguma coisa que, há 4 anos atrás, eu dizia, mas que bobagem, na construção civil, ninguém vai querer roubar dado de nada, né? Mas, uma vez me perguntaram, quando a gente estava apresentando um trabalho de drone, e aí vocês estão pensando na segurança dos dados de drone? Eu digo, mas quem é que vai querer saber de segurança de dados, de segurança? Mas, olha, é realmente um problema importante que a gente precisa considerar, que é segurança cibernética hoje em dia também, tá? Mas vamos lá, vamos adiante, vamos tentar. Eu já passei do horário, tá vendo? Não fui nem na metade. Deixa eu ir para as minhas aplicações. Deixa eu ir lá nas minhas aplicações. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Deixa eu pular para as minhas aplicações aqui, para dar um pouquinho mais de exemplos para vocês. Eu trouxe aqui
algumas aplicações do que a gente está tentando, já que eu falei tanto do gêmeo digital e do modelo digital, eu queria mostrar para vocês o que a gente está entendendo de diferença do que é um gêmeo digital e um modelo digital dentro desse contexto da indústria 4.0. Ó, o gêmeo digital, pessoal, a gente precisa ter clareza aqui, ó, que esse fluxo de dados é automático. Ou seja, eu vou estar lá sensoriando, colocando minha tag lá no meio físico, vou ter um leitor dessa minha tag, essa leitura vai ser encaminhada diretamente para o meu modelo BIM, através da conexão da internet, e eu vou conseguir enxergar lá o meu modelo BIM atualizado com aquela informação que está lá no campo, tá certo? Isso acontece, quando a gente chama de gêmeo digital, isso acontece de forma automática. Quando isso não acontece de forma automática, ou seja, eu vou pegar o meu drone, vou fazer uma captura do que está acontecendo no mundo real, processo essas imagens do drone, viro uma nuvem de pontos e eu sobreponho essa nuvem de pontos no meu modelo BIM 4D. Quando eu faço isso, eu não estou gerando um gêmeo digital, eu estou gerando um modelo digital. Por quê? Porque essas informações foram de forma manual para o meu modelo 4D e não de uma forma automatizada. Tá certo? Então, eu ainda tenho interferência humana para fazer essas sobreposições. Então, quando a gente está falando de gêmeo digital, uma característica importante é que essas informações acontecem de forma essa transferência de informação é automática. E aí é por isso que a gente acaba precisando de internet das coisas, né? De alguma questão de sensoriamento e internet das coisas para conseguir fazer isso automático. Então, dois exemplos de modelos digitais que a gente está desenvolvendo foi o trabalho de Juliana e o trabalho de Bruno, que está saindo do forno agora. Vou mostrar aqui rapidamente por que são modelos digitais. E um trabalho que a gente defendeu esse ano, já com a característica de gêmeo digital, é o trabalho de Caroline, que trata aí de BIM e IoT já, tá certo? A gente já tem 2 trabalhos que a gente saiu do grupo com essa ideia de gêmeo digital, mas o de Carol é mais completo. Então, vamos ver o primeiro, né? O de Juliana. O trabalho de Juliana, basicamente, foi o quê? A gente utilizar o Vant, né, para captura de imagens reais do canteiro. Com essas imagens, a gente, através de um processamento fotogramétrico, a gente gerava uma nuvem de ponto. Então, essa nuvem de ponto mostra a realidade. Essa obra tinha um modelo 4D, né? E a gente fazia a sobreposição desse modelo 4D com a nuvem de ponto real. Então, eu tenho o S-Plan com o S-Built, e a partir daí a gente indicava qual era o status de progresso. Se estava atrasado, se estava adiantado, e aí por diante, tá? Então, o que a gente gerava nesse trabalho de Juliana era um modelo digital. Então, o Smart Inspecs Obras, progresso visual, você tem um S-Plan, que é a geração do modelo 4D, você tem a geração do S-Built a partir do mapeamento 3D da obra com o uso do Vant, como eu falei. A gente faz essa sobreposição, como eu falei, que vai gerar aí o que a gente chama de modelo BIM 4D com uma nuvem de ponto. E aí essa sobreposição, que não é automática, é manual, tá? A gente consegue, né, através de uma pequena programaçãozinha, foi feita a programaçãozinha para ver os códigos de cores, né, vermelho, no caso era roxo, vermelho e verde. Verde está pronto, vermelho está atrasado, o roxo foram atividades não planejadas. E aí, manualmente, também a gente gerava indicadores, né, um relatório de indicadores com essas informações, tá? Então, esse trabalho de Juliana, ele tem a ideia, quando ele foi proposto, ele tinha um pouco essa ideia de tentar trabalhar com ambiente digital e físico, mas ele está longe de ser um gêmeo digital, porque não tem essa automatização, mas ele, com certeza,
esse modelo que Juliana gera a partir da nuvem de pontos sobreposta é um modelo digital, é uma representação daquele status naquele momento da obra. Tá certo? Ok? Posso fazer isso também, como a gente está fazendo no trabalho de Bruno. O que a gente está tendo lá no trabalho de Bruno também é um modelo digital. Só que agora a gente não usa o drone para fazer a captura da realidade. Essa empresa, a empresa Gráfico, que a gente trabalha, eles têm um modelo BIM muito bem, já trabalham com BIM bem desenvolvido, né? E o que ele tem? Aqui está meio pequenininho, tá? Mas se tem uma programação no MS Project, essa programação de MS Project, ela se junta, né, com o modelo BIM 3D, e aí a gente tem um modelo 4D, tá? Beleza. Só que essa programação também no MS Project, a empresa tem um sistema que eles chamam de CP Obras, que é um sistema que é a programação de campo, e eles retroalimentam, né, todo o avanço de campo nesse sistema chamado CP Obras. Então, eles vão para campo e retroalimentam todo aquele planejamento, né, do que aconteceu pelo CP Obras. Poderia ser o Agilin, poderia ser qualquer outro, tá? Mas ele faz a coleta manual no campo do que está acontecendo. Só que aí, qual foi o pulo do gato que a gente conseguiu fazer com esse sistema de Bruno, né? Então, Bruno, a partir das informações do CP Obra, esse CP Obras, ele vai atualizar o MS Pro, vai atualizar diretamente o Syncro, que é o modelo, o Syncro, que é o 4D. Então, você tem uma conexão, ó, vejam aqui, ó, você tem o controle no CP Obras, você faz uma integração rápida com o MS Project através de um algoritmozinho que foi criado, uma pequena programação que foi criada entre o CP Obras e o MS Project, é como se fosse uma transferência direta de arquivo e como se fosse uma transferência direta de arquivo dessa integração do MS Project com o modelo BIM 4D. Então, você consegue ter um modelo BIM 4D atualizado com as informações de campo, que é um modelo digital, mas também não é um gêmeo digital, porque não é automatizado. Tá? Então, esses passos aqui de CP Obras para integração com Project, com o modelo Syncro, são passos bem curtinhos, automatizados, né? Mas ele não é automático. Chega, vou lá no campo, entro no sistema e burucutu já vem para o modelo 4D. Não, isso não acontece. Ainda tem passos intermediários nesse processo. Mas essa empresa, ela está gerenciando o sistema dela através desse modelo digital, tá? Que é um passo aí para o gêmeo digital. Não dá para fazer gêmeo digital num primeiro momento para tudo da obra, viu, gente? A gente ainda acha que isso é uma coisa que vai levar um tempinho, assim. Conseguir fazer gêmeo digital de tudo da obra é difícil, porque a obra tem muitos elementos, tem muita coisa. Mas gêmeo digital de alguns elementos críticos, assim, é algo que é factível, que é o que a gente fez no trabalho de Caroline. Carol defendeu esse ano, 2021, então, qual era o problema de Carol, né? Nossas obras aqui em Salvador, boa parte, Minha Casa Minha Vida, usam paredes de concreto. Essas paredes geram muitos retrabalhos, essas formas, né? Elas são usadas várias vezes. As empresas, muitas vezes, não têm controle dessas formas e, por elas usarem muitas vezes, essas formas acabam gerando na parede retrabalhos que levam mais tempo do que a execução da parede de concreto em si, né, como as chamadas bicheiras e tal. Você gasta mais mão de obra refazendo o trabalho, né, da parede de concreto do que propriamente dito levantando a parede de concreto. Então, essa empresa queria minimizar os problemas de retrabalho decorrente das formas defeituosas que tinham nas paredes de concreto. Então, a gente fez um tagueamento, fizemos um sistema, aí é por isso que eu digo que esse é um gêmeo digital. Esse é um gêmeo digital porque
não é só uma questão do tagueamento das formas. Foi feito todo um sistema computacional em aplicativo para que a gente pudesse integrar todas essas tecnologias, a IoT, o modelo derivado do Forge, mais a conexão com o RFID e o leitor do RFID. Então, todas essas, além de gerar banco de dados, gerar dashboard, então é um aplicativo completo, é como se fosse um ambiente único que a gente construiu, que hoje possibilita que o quê? Que a pessoa vá no campo com esse aplicativo, ela digite o que ela faz a leitura da tag, né, com um leitor, esse leitor se comunica com o aplicativo, então essa leitura já vai direto para o aplicativo, faz alguma entrada manual de algum outro dado que precise, e esse dado ele já vai direto para o modelo derivado que já fica dentro do aplicativo, tá? Isso pode ser feito de forma offline, ou seja, se eu não tiver internet, eu posso fazer, e quando eu chegar no escritório, ele vai atualizar automaticamente, tá certo? Porque a gente sabe que muitas obras a gente não consegue isso no campo. Então, ele funciona offline, se você quiser, ou funciona online. O offline, você faz toda a leitura, e quando chega no escritório, ele carrega e o gêmeo digital é atualizado. Estou falando de uma maneira bem simplista, se querem detalhes tecnológicos maiores, chama a Caroline para explicar os detalhes mais do processo, tá? Mas, basicamente, é isso que esse sistema faz. Então, o que ele consegue, esse sistema de Carol? Ele verifica a qualidade ele consegue avaliar se aquela forma precisa de uma manutenção ou não, porque a gente consegue vincular a forma à parede. Então, se a parede apresenta defeitos, a gente consegue analisar, colocar lá se aquele defeito é decorrente da forma ou se é decorrente da concretagem. Se é decorrente da forma, a gente consegue mandar hoje aquela notícia de que aquela forma está com problema para o setor de manutenção, e o setor de manutenção vai vir e vai fazer um ajuste na forma. Ou seja, vai desamassar aquela forma, ou se tem um parafuso faltando, ela consegue automaticamente receber essa informação. Isso é uma coisa bem legal. E a gente também consegue rastrear os problemas de qualidade das paredes. Então, isso também a gente consegue com o próprio aplicativo, que também gera um dashboard dizendo para a empresa quais são os problemas e tal. No trabalho de Carol, a gente conseguiu desenvolver o sistema e nós aplicamos 100 tags numa obra e fizemos o monitoramento durante 10 dias, porque ela precisava defender. Os resultados foram tão bons, a empresa já comprou mais 500 tags por ela, e a gente vai rodar agora com 500 tags numa outra obra dessa empresa, para ver o quanto o sistema, de fato, consegue aí atender às demandas da empresa. Mas esse sistema consegue ser um gêmeo digital, tá certo? Ok? E o último trabalho que eu queria mostrar é o uso da inteligência artificial no Smart Inspex telhado. A gente tinha um problema também, essa com a outra empresa que a gente trabalha, a MRV. Ela tem muitos telhados, como vocês sabem, é uma grande empresa, tem uma entrega enorme aí de empreendimentos por ano, e ela tem 5 anos, ela tem que ficar aí monitorando 5 anos todos esses empreendimentos em uso. E um dos grandes problemas, quando eles nos procuraram com esse problema, é a questão do telhado, né? Então, são muitos telhados, cada empreendimento tem lá 12 prédios, 14 prédios, e se levava muito tempo para que a equipe de assistência técnica conseguisse fazer uma vistoria em todos esses elementos, principalmente os elementos de telhado de altura. E, além do tempo para fazer a vistoria, o tempo de geração de relatório, de processamento desses relatórios. E aí eles nos pediram para a gente testar a aplicação com drone. Então, nós começamos esse trabalho, na verdade, em 2018, né? Fizemos uma primeira rodada aí, avaliando 167 telhados das obras dessa empresa, e aí a gente começou a
perceber nesse trabalho o que a gente podia identificar de problemas com o uso do drone do ponto de vista de telhados e estruturas externas, tá? Então, a gente conseguia aí identificar problemas relacionados a resíduos, metais enferrujados, impermeabilização que estava inadequada, integridade ou não e limpeza das calhas, acúmulo de água, algas e musgos, rachaduras em telhas, integridade de calefactação dos rufos e aí por diante. Então, esse trabalho, o que a gente conseguiu no primeiro momento? Vamos ver o que a gente consegue ver com o drone e vamos achar uma forma de tornar esse voo eficiente. Foi o que esse trabalho de Bruno fez no primeiro momento. Aí, foi o que aconteceu. Mesmo fazendo a coleta com drone, a geração dos relatórios ainda estava muito lenta, assim, a gente ia lá, fazia a coleta de dados, mas a gente não conseguia, diferente de segurança que a gente consegue durante o voo fazer a inspeção, nos telhados a gente não conseguia fazer a vistoria em si durante o voo, porque as imagens não ficavam tão boas, a gente não tinha um olhar apurado, a gente muitas vezes precisava dos zooms para achar esse problema. Foi aí que eu conheci o Custom Vision. Um colega estava fazendo uma pesquisa, fui lá em Huddersfield, um colega mostrou uma pesquisa em pontes, com uso de drone. E aí eu perguntei, foi o Said e o Song, né? Aí eu disse, vem cá, como é que vocês estão identificando? Aí eles falaram que tinham construído algoritmos para identificar os problemas das pontes com os drones. Eu disse, se vocês construíram esse algoritmo, como é o algoritmo? Não, a gente está usando um software simples da Microsoft chamado Custom Vision. Eu digo, opa, vamos lá. Então, falei para a minha equipe, 2 alunos de iniciação científica, hein, gente? Esse projeto estão 2 alunos de iniciação científica só. Meninos, vamos lá, testem aí o Custom Vision. A gente tem uma base de dados já com os problemas. Vamos ver se a gente consegue fazer a identificação desses problemas, o reconhecimento automático. Então, como é o processo? Você faz o carregamento das fotos, você ensina o algoritmo. O algoritmo, você pega lá e vai marcando, tá vendo esses quadradinhos aqui? Estão vendo os quadradinhos? Aí você marca o quadradinho e diz assim, algoritmo, esse é o problema, e esse problema se chama resíduo, tá? É o que a gente chama de taguear. Então, a gente tagueia os problemas, a gente dá label, né? Dá uma legenda e a gente vai ensinando o algoritmo. Algoritmo, isso aqui é resíduo. Algoritmo, isso aqui é calha defeituosa. Algoritmo, isso aqui é telha defeituosa. Depois que você faz essa identificação, aí você bota para treinar. Você sempre vai ter que separar, toda vez que a gente fala de algoritmo, você tem um conjunto de fotos. Uma parte das fotos é para treinamento e uma parte das fotos é para teste, tá? Você tem que sempre guardar fotos que o algoritmo ainda não viu para que ele possa testar a precisão. Diga, Ania. Professor, e no caso, se pela foto não for possível identificar esse resíduo? Ou alguém vai sempre conferir? Como assim? Se o algoritmo não reconhecer... Aí que ali ali na calha tem poeira, tem musgo, tem fungo. Se não der para ver pela foto. Pois é, primeiro a gente treina. A primeira parte é a gente, com uma base de dados, fazer esse algoritmo conseguir reconhecer. E a gente treina e a gente testa para ver se esse algoritmo reconhece. Nem sempre a gente é capaz de fazer o algoritmo reconhecer. Eu vou mostrar 2 casos, tá certo? Se ele não reconhece, a gente vai ter que fazer manualmente. Eu vou explicar como a gente está fazendo no sistema. Aí a gente faz manualmente. Então, vejam, aí quando a gente rodou esses problemas que eu mostrei anteriormente, volta aqui, eita, por que eu estou... Aí quando a gente rodou esses problemas, a gente conseguiu de 11 classes, a gente conseguiu que o algoritmo tivesse uma precisão satisfatória de 7 classes, tá? De 11 classes que a gente identificou na primeira rodada, conseguimos 7 classes. Tem uma precisão, tem como ir alimentando? Sim, perfeito, tem sim. Quanto mais fotos você tem, quanto maior sua base de dados, mais preciso vai tender a ser seu algoritmo, porque você vai dando para ele
novas imagens, de novas perspectivas. Aí, o que os meninos disseram? Professora, olha, a gente não consegue testar algumas classes porque o algoritmo pede no mínimo 16 fotos para treinamento. Aí que vem aquela questão de você não ter bases de dados grandes suficientes para isso. Aí lá vem um doutorando de elétrica que trabalha algumas coisas com a gente. Olha, vamos usar uma técnica chamada Data Augmentation. O que é isso? É duplicar, quadriplicar aquela imagem que você tem de diferentes perspectivas e com isso você aumenta a base de dados. Então, a gente fez esse teste de Data Augmentation e conseguiu aumentar a base de dados. Vejam aqui, ó. A gente tinha, nesse problema aqui, ó, de disposição adequada de antenas e integridade das telhas, na primeira rodada a gente não conseguia ter um número de fotos suficientes para treinar o algoritmo. Só tinha 13 e 5 aqui, ó. Com o Data Augmentation, a gente conseguiu gerar agora 120, 127 imagens. Então, esse problema que a gente tem de base de dados, a gente também consegue resolver com técnicas de inteligência artificial. Aí a gente conseguiu gerar uma base de dados muito maior de praticamente todas as classes que a gente treinou. E aí a gente foi lá para o teste para avaliar se a gente tinha conseguido melhorar a precisão ou não com esse aumento de base de dados. Então, essas duas classes, por exemplo, ó, que a gente não tinha conseguido na primeira rodada com menos fotos, a gente usou a mesma quantidade, as mesmas fotos em todos os testes, tá? Só para a gente não perder o parâmetro. Então, a gente, no final, ó, conseguiu também, com Data Augmentation, essas duas classes que a gente tinha pouquinha foto, aumentou a base de dados, a gente já botou o algoritmo para reconhecer também. Tudo isso que eu estou falando é por quê, né? Porque a gente montou um sistema para identificação, né, para uso do drone, para a identificação das patologias de telhado. Esse sistema a gente chama de Smart Inspex. Esse módulo se chama Smart Inspex Telhado. E o que a gente faz no Smart Inspex Telhado? A gente vai com o drone, faz a coleta das imagens e depois a gente alimenta esse sistema com as imagens que vai gerar automaticamente relatórios. O que a gente fazia antes era a gente só conseguia gerar esses relatórios dizendo para o sistema, ó, essa é a foto relacionada a esse problema, essa é a foto relacionada a esse problema. Agora, o que a gente faz, né? A gente tem um reconhecimento automático, a gente coloca todas as fotos que a gente tirou, já está vinculado o Custom Vision ao nosso sistema, o Custom Vision roda, ele olha os 11, a gente só tem 11 classes identificadas, tem 5 que a gente ainda tem que olhar manualmente. Então, a gente coloca todas as imagens, ele olha, já gera um primeiro relatório com essas 11 classes. Aí, recebemos o relatório pronto, e depois, agora, a gente tem já que olhar manualmente os 5 itens que a gente não consegue ver com o algoritmo. Aí, a gente vai nas fotos e vê se tem problema ou não, e aí gera o relatório final, tá? Então, hoje a gente já conseguiu integrar o Custom Vision com a nossa plataforma, que foi uma plataforma feita por IC, tá? Alunos de iniciação científica, da elétrica e da civil, para a gente poder ter essa geração. A gente terminou de construir a plataforma, essa semana os meninos terminaram, nós vamos para campo fazer alguns testes, agora para ver se ela funciona de fato no campo. Então, a gente não testou ainda a plataforma, a gente só construiu, testando só em laboratório, né? Mas aí, a partir desse mês, a gente vai para campo para ver se o sistema vai funcionar direitinho, tá? Então, a gente integra aí nesse sistema o drone, a gente integra a inteligência artificial e dispositivos mobiles, né? Como realização. Foram realizados testes com diferentes tipos de telhado. Por enquanto, são esses telhadinhos aqui da MRV, que são quase todos desse tipinho aqui, ó. Por enquanto, são esses. A gente ainda não foi para outros tipos de telhado, de telha cerâmica, por enquanto, não.
tá? Bom, gente, era isso. Os 45 minutos viraram muita coisa. Aqui é só o fluxo de informação, tá? Que a gente tem no sistema. Depois eu posso mostrar para vocês o sistema, se vocês quiserem, mas a gente faz o voo, a gente já consegue colocar as imagens no sistema, tem que fazer o download das imagens, coloca no sistema, o Custom Vision já faz o reconhecimento, gera relatório automático, e a gente depois, olha, ele vai marcar de vermelhinho os problemas, e a gente já manda esse relatório automático para a empresa. Esse relatório é validado pela empresa, na verdade, tudo é em função da demanda da empresa, não é feito da nossa cabeça não, tá, gente? É feito quase que sob encomenda também, em função da demanda aí que a empresa nos pediu também, tá? E é isso, pessoal.